O próximo também, ó, dá para tratar então também ansiedade, depressão, né? Todas essas questões comportamentais aí dos pets também, né? E aí, aquela dúvida que todo mundo tem, né? O bichinho fica chapado ou fazendo uso do óleo aí com THC? Como é que funciona isso? Onde achar o óleo? É o mesmo tipo de via de acesso? Eu acho no SUS? Eu acho nas associações? Onde que eu acho esse óleo para tratar meu pet? Esse vídeo tem o oferecimento de Suruma Jardinagem, Grow Power, Gorilla Microbes, Ganza App, Flower Mind, DNA 420, Delta G, médica veterinária endocannabinoide. Ó, é um nome difícil, mas nada mais é do que o tratamento com ganja. Sant Veterinária. Explica pra gente esse projeto lindo e fala como é que você aí como veterinária conheceu a cannabis e começou a aplicar. Então, galera, primeiro permissão, né, pra estar falando aqui. Muito obrigada pelo convite. Me chamo Nicole Benedito, sou veterinária pós-graduada em endocannabinologia pela Unileia. Já fiz alguns cursos também, né, de especialização na área. O primeiro que eu fui foi da Unifesp, né, gratuita, uns anos atrás. Quando eu tava no meio da faculdade, eu sempre me questionei essa questão do medicamento alopático, de que chega na clínica, a gente trata, melhora, vai embora, 3 meses depois volta, 1 ano depois volta com as recidivas, e muitas vezes a gente trata eles novos, faz um uso exacerbado dos medicamentos alopáticos, né, que hoje prejudicam o rim, prejudicam o fígado, e lá na frente, quando eles estão idosos, né, 10, 13 anos, que a gente vai sentir isso, né, muitos problemas que tem que ser lá na frente tratados devido a essa lista de medicamentos que faz mal para a saúde, né. Então eu sempre me questionei isso, e quando eu estava me formando, foi bem na época que deu o boom dessa questão da área medicinal, tanto para o uso humano, que já se falava muito mais tempo, né, como tudo é mais avançado na medicina humana, e como eu já tinha o contato desde que eu me conheço por gente, na verdade, com a planta, né, foi um gancho que eu, comecei a estudar e eu vi que era isso que estava salvando a minha graduação de fato, né, que era uma alternativa, gerava poucas consequências lá no futuro, né, menos risco à saúde dos animais, tanto, né, para as pessoas, então isso me cresceu os olhos, além do uso terapêutico, né, já para as pessoas, mas vindo também nessa busca aí pela saúde dos animais. A cannabis é uma alternativa a muito medicamento alopático, ela não substitui, né, 100% muitos tratamentos, é utilizada também como uma alternativa, um conjunto com outros medicamentos para que a gente também possa, né, diminuir o uso de taxas pretas, né, como Gardenal, Diazepam, todos esses medicamentos aí que a gente também utiliza muito na clínica veterinária, né. Doutora, então dá para entender por que uma planta pode ser benéfica para tratar várias doenças, né, esses receptores que os bichinhos têm, que nem a gente, vão modulando e justamente trazendo esse equilíbrio, essa homeostase ao corpinho deles ali, né. Exatamente. Então é uma pergunta que me fazem muito, né, mas como que uma plantinha trata diversas doenças, né? Para cada, às vezes, clínica, a gente tem um medicamento diferente. Porque o nosso organismo, ele tem receptores em praticamente todo o nosso corpo para estar recebendo essa molécula que a gente entra em contato tanto quando a gente usa o óleo, quando faz o uso vaporizado, de outras maneiras terapêuticas também, né? E nos animais não é diferente. A gente tem a presença dos principais receptores, né? Não são os únicos receptores que os canabinoides se ligam, presentes no cérebro, fígado e pâncreas, músculo, na pele, no sistema imunológico. É por isso que, vamos supor, meu animal tá com dor crônica. Não vai ser o mesmo medicamento de um animal que precisa ter uma melhora no sistema imunológico dele. Um animal que precisa, tem perda de apetite, vômito e precisa de um medicamento. Nunca vai ser o mesmo óleo, porque a gente tem que variar essa parte dos canabinoides, né? Os principais, que são o CBD. A modulação, como acontece até com a gente, né, doutora? Exatamente. Mesmo. Então, a gente acaba utilizando
THC mais para dor crônica. Eu sempre friso que, além do THC e CBD, existem mais de 200 fitocannabinoides na planta que fazem todo esse efeito, né, essa comitiva de efeito. Então, a gente vai, de acordo com o que animal, o que a clínica está nos apresentando, prescrever um medicamento específico para aquele caso. Ou um high CBD, ou um high THC, ou um 1 para 1, né? E eu sempre indico o full spectrum, a planta inteira, né? Para ter todos esses benefícios de todos os canabinoides. Doutora, a gente brinca aqui no canal muitas vezes, né? Muitos jardineiros e jardineiras que têm pets, muitas vezes a gente brinca aí que tem a poda pet, né? Muitos bichinhos gostam da planta, vão mastigar ali algumas folhinhas. Isso é bom, é ruim? Como é que você avalia isso? Tem um comentário aqui, do canal Brenfa da Boa. Minha cachorra come minhas plantas, é só eu cochilar que ela faz um estrago, assim, né? Então, primeiro, né? Se a planta estiver na floração, corre esse risco de dar uma sobredose, mas comer a folha ali, como se fosse de qualquer outra planta. Não tem problema, não teria problema. E até por partes terapêutico também, né? Hoje, para gatos, a gente tem aquelas plantinhas, uma graminha que compra, né, em agropecuária, então entra no estado terapêutico também. Vamos ver então agora algumas das doenças aí, das patologias que podem ser tratadas nos pets também. Vai bem parecido com a gente, seres humanos também? Sim, no próximo slide a gente tinha abordado sobre isso. E assim como para o uso em humanos, que já está muito mais avançado, né, em questão de dor crônica, dermato e todos os outros, para os animais também se utiliza. Dor crônica, animal que tem problema de coluna, problema de locomoção, displasia, né, em quadril, que é muito comum em cachorros de grande porte, labrador, pitbull, para epilepsia e convulsão, para inflamações crônicas, para náusea e vômitos, para comportamento, né, o animal que está em depressão, porque animais também têm depressão, ansiedade, hiperatividade, síndrome de separação, né, quando o dono sai de casa, fica bem agitado, fica com aquele medo, né? Para fobias também, épocas de fogos, artifício, ano novo. Também é utilizado em doenças gastrointestinais, para pacientes insuficientes renais e também na área de dermatologia, que eu vou, nos próximos stories, eu abordei um pouquinho e trouxe alguns casos clínicos para relatar aqui para vocês. Doutora, traz agora aí esses casos clínicos aí na prática mesmo, né? Como é que vai evoluindo? Então, eu botei ali, né, afecções dermatológicas em pessoas e animais. Pessoas, né, tem dermatite atópica, psoríase, acne, tudo isso é tratado com a cannabis. E então, os animais também são beneficiados pela cannabis, os animais que têm problemas dermatológicos, né, dermatite crônica, muita coceira, muita vermelhidão na pele, uma pele irritada, que tem infecções, tá sempre cheio de pústulas, né. Então, aqui eu trouxe alguns casos que eu atendi. O primeiro, ali a foto da patinha, né, ele tinha um pequeno nódulo que estava bem inflamado na patinha, a gente entrou com o uso do óleo. Na segunda imagem dá para ver bastante que desinflamou, né, desinchou e cresceu o pelo ali na região, só não regrediu tanto de tamanho, porque foi meses depois de iniciar o tratamento, né, mas o óleo a gente também tem esse estudo de que ele regride o tamanho, tanto nos casos de inflamações quanto oncológicos, né. Tem casos que já foram relatados que diminuiu o tamanho da célula tumoral. Então, no segundo caso é a orelha do Romeu, né? O Romeu é um paciente totalmente alérgico a tudo. E a primeira fotinho dá pra ver que ele tem bastante falha na orelha, na região da cabeça. Ele tinha pelo corpo também, né? E ali a gente fazendo o uso do óleo, a gente vê uma orelha totalmente lisinha, com pelo crescendo. E isso é qualidade de vida, né? Porque o animal diminui coceira, diminui o estresse, diminui tudo. Melhora sem prejudicar rim e fígado, mais importante. E na terceira imagem é uma paciente também atópica, com perda de pelo na região abdominal, né? Na imagem não aparece muito, mas também estava muito vermelha essa pele. A gente começou a fazer o uso do óleo e era paciente que estava assim, de 3 em 3 meses na clínica, tendo que tomar medicamento, e o tutor já não aguentava mais, né? Porque isso vira um estresse tanto para o animal quanto para o pai ou mãe, né?
de pet. E daí na segunda fotinho dá pra ver o pelo dela crescido já, menos vermelha a pele, com uma melhora significativa. Essa planta é foda demais, tá maluco? É o que diz o Juninho aqui, ô Tiagão. É isso, né, cara? É sensacional, bicho. É aquele negócio, né? O pessoal fala assim, como que ela funciona pra tanta coisa? Cara, é simples. O que acontece? O nosso corpo produz todas essas substâncias com outros nomes, né? O anandamida ali, 2-AG. Só que a planta tá ali pra suplementar. Então, assim, a planta suplementa essas substâncias que o nosso corpo, por algum problema, deixa, né? Por algum estresse, deixa de produzir. Você passa a suplementar, automaticamente isso deve se corrigir, né, doutora? Então, assim, exatamente. Essa que é a magia, né? Eu vou falar um pouquinho disso nos próximos slides. Eu trouxe o uso do óleo em pacientes renais, né, que é algo surpreendente, porque um paciente com insuficiência renal, ele não pode tomar muitos medicamentos, e é um paciente que ele perde o apetite, ele simplesmente não come de jeito nenhum, ele tem vômito, ele vomita, além de não comer, ele fica desidratado, ele fica apático, né, aquele animal que não tem ânimo de viver, não caça mais, não tem os seus instintos mais aflorados, deixa de ser um animal, né, assim, ter comportamento de animal, que é o que eles precisam, ter instintos. Essa gatinha é a Sabotinha. Ela chegou pra mim, ela ia no consultório 2 vezes por semana pra tomar soro subcutâneo. Nossa, ela não conseguia comer de jeito nenhum. Ela não comia, ela desidratava, ela vomitava e ela não podia tomar medicamento pra isso, né? Então ela ia tomar soro 2 vezes no consultório e é um grande estresse pro animal. Quando ela chegou pra mim, ela tava totalmente sem vida, assim, né? E a tutora, ela já fazia uso do óleo, ela quis iniciar o tratamento. Nas primeiras dosagens do óleo, ela já teve o apetite e parou de vomitar. Então, aqui alguns feedbacks, né, que a tutora me mandou, que eu acho bem interessante, assim, quando a gente ouve realmente do dono do animal falando, né? Então, ali ela falando que tava comendo super bem quando a gente fez o reajuste de dose, né? Porque para as 3 gotinhas. Porque eu inicio com 1 gota com a concentração de acordo com o peso do animal e vai subindo gradativo. Não é, às vezes a gente vê resultado em 1 gota, mas às vezes não. A gente vai ver resultado na 3ª, na 5ª, e a gente tem que subir devagar pra gente ter os resultados que a gente espera. Ali ela comentando, né, tá aceitando ração seca, comendo ali o brócolizinho dela, que ela também já não aceitava mais, né, nem sachê, nem nada ela queria. Que tá melhor, né, esse é o principal, assim. Qualidade de vida, né, doutora? É isso que a gente busca. Assim. Dificuldade locomotora, que bacana, hein? Então, a famosa dificuldade locomotora, né, que os nossos grandões aí sofrem bastante. Então, desde problema de coluna, quadril, artrose, artrite, a gente consegue estar utilizando o óleo, a gente tem resultados incríveis. Essa primeira, a Border Collie, é a Kalena, ela é uma idosa, ela já tem 13 anos, e ela simplesmente não caminhava mais, ela não brincava, ela estava sempre quietinha no canto dela. A gente iniciou com óleo e a tutora já viu as melhoras, né, me mandou ali, ela tá super bem. E aí é semelhante, doutora, com o que acontece com os seres humanos quando estão fazendo tratamento paliativo, né, que aí você consegue fazer com que a pessoa saia da cama, faça algumas atividades, né. O próximo também, ó, dá para tratar então também ansiedade, depressão, né, todas essas questões comportamentais aí dos pets também, né. Esse caso aqui é caso de depressão. Essa é a Hannah, ela também é idosa, tem 13 anos. O irmãozinho dela faleceu, né, com seus 14 anos também, e ela ficou totalmente depressiva. A tutora entrou em contato comigo porque ela não queria mais fazer nada, não tinha vontade de fazer nada, né? E a gente começou a utilizar o óleo tanto para essa questão da depressão quanto para locomoção, que ela também tem displasia. E daí esse feedback da tutora foi incrível, né? Que ela mandou ali, os olhinhos dela estão mais brilhantes, menos nebulosos. Arrepia a alma, né? A gente sente para os fatos, não há argumentos, né, sobre isso. Não tem. Eu acho que é isso que quebra também, né, doutora? Eu percebo muito de pessoas mais conservadoras que, a princípio, têm um preconceito sobre a planta, que vem ali algum familiar se tratando e vendo a evolução concreta, é uma forma que daí não tem como ser contra mais depois disso, né?
Exatamente. E ali é o segundo caso do Maui. Não sei se vai abrir o áudio aí. Deixa eu ver, vamos ouvir aqui, ó, se dá pra ouvir. Sempre pulava no portão, ficava incomodando. Ele ainda olha pra eles, ele ainda sai da escolinha um pouco ansioso, mas ele diminuiu o comportamento de, poxa, pular e ir lá no portão. E a mesma coisa vale pra quando tá chegando em casa, assim. Várias vezes a gente tá chegando na rua de casa, ele começa a ficar doido dentro do carro. E, ultimamente, ele tem chega em casa bem tranquilo. Ele é um cão de 30 quilos, né? Ele vai pra escolinha, pra creche 3, 4 vezes por semana e ele ainda continuava com comportamentos muito hiperativos, muito ansiosos. O tutor falou que ele nunca tinha conseguido dar um passeio tranquilo com ele na rua, sem ele puxar, sem ele querer ir pra cima dos outros cachorros, né? Não pra brigar, mas por instinto mesmo, né? E quando a gente iniciou o óleo, ele disse que tinha sido o primeiro passeio da vida deles que foi tranquilo. Ele ainda tem um pouco, mas tá muito melhor. Então é uma questão gradativa. E aí, aquela dúvida que todo mundo tem, né? O bichinho fica chapado ou fazendo uso do óleo aí com THC? Como é que funciona isso? Então, tudo depende da dose e em relação ao peso do animal e a clínica dele, né? Assim como a gente tem medicamentos alopáticos, diazepam, gardenal, que deixam os animais extremamente chapados, totalmente dopados. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma do chapado. Os animais também ficam se o medicamento for utilizado numa dosagem maior do que ele precisa. Eu vou te falar, doutora, o que aconteceu com a minha gata quando ela ficou tomando os anti-inflamatórios, os anti não sei o que lá, os anti não sei o que lá, depois que ela começou o óleo foi o oposto nesse sentido. Sim, o CBD hoje sabe-se que ele é um antídoto do THC, então com o CBD junto no óleo, né, ele forma uma sinergia e ele minimiza os possíveis efeitos colaterais que o THC isolado teria. A gente tem uma segurança para utilizar o THC em animais muito grande, muito maior do que em seres humanos, na verdade, né? A gente tem que ter cautela, sim, porque existe riscos, né? Existe doses que se tornam tóxicas, que a gente passa da dose exata para o animal, por isso que eu não recomendo o tutor, né? Assim, exemplo, eu tomo um óleo de 10, 20%, vou dar as gotas de início, não indico, porque a gente tá pulando uma etapa muito, muito grande. Tem pessoas que dão e dá certo, ótimo, mas pode dar errado, né? Se passar da dose, doutora, qual o procedimento correto? Deixa só passar? Tem alguma outra coisa que pode dar para dar uma aliviada ou leva no veterinário? Chega nesse Deixa grau? passar em algumas horas, passo efeito, e não vai ter um risco significativo novamente em relação a órgãos, né? Renal e hepático. Eu sempre friso ter o acompanhamento especializado, né? Quando passa por consulta comigo, eu dou 3 meses de acompanhamento, tudo incluso no valor da consulta, para eu poder estar fazendo esse reajuste com o tutor. Onde achar o óleo? É o mesmo tipo de via de acesso? Eu acho no SUS? Eu acho nas associações. Onde que eu acho esse óleo para tratar meu pet? Então, não acha no SUS não, né? Até para nós ainda tá bem difícil. Então, dos animais, acha em associações, já tem associações brasileiras, né? Já tem alguns anos que tem algumas associações que já manipulam especificamente para os animais com componentes que o animal pode fazer uso, né? Ainda o tratamento, ele tem um alto custo, não é todo mundo que consegue acesso, não é... Só que ainda assim, é um medicamento que, comparado a outros medicamentos no mercado, ele ainda se torna mais barato. Que normalmente, um frasco, assim, de acordo com a dosagem, dura em torno de 2, 3 meses. Tem mães pais de pet que utilizam esse mesmo valor que vai ser gasto em 3 meses, em 1 mês, com medicamento alopático. Então, e não tem tantos benefícios, né? Cheio de efeitos colaterais, né? Cheio de efeitos colaterais. Então ele é caro, mas ele ainda, se botar de acordo com o ponto de vista ali, ele ainda é mais barato que muitos. Aí o autocultivo, Tiagão, o autocultivo como possibilidade aí, ó, de fazer, né, cara, esse prazer de fazer o medicamento do teu bichinho, hein, Tiagão? É isso, cara. Acho que isso que é a força, hein, Churu? Essa troca de informação, a galera sente prazer em passar conhecimento, em ajudar o próximo ali no cultivo e ver, né? É feliz você ver a evolução do outro ali, cara. E vocês não sabem como deixa a gente feliz, sabe? Porque, assim, a consultoria, ela é uma roda de aprendizado. Porque, assim, por mais que eu saiba menos do que o Reise, uma outra dica ele aprende comigo, ou uma forma, uma didática diferente de passar aquele conceito. Aí, o Naturas aprende com o Reise, que aprende com o Naturas. Isso é a roda de aprendizado da bancada. Aí, desce pros alunos. Pega aquele aluno com menos conhecimento, com aquele que tem mais, com aquele aluno que já sabe cultivar, como é o caso
caso do Raul, como é o caso do Maurício, como é o caso do pessoal, que chega também, mas fala, peraí, dá pra fazer um ajuste fino. O Thiago Reis vai lá e ajuda. Aí o Thiago Reis ensina uma coisa pro Raul que eu não sabia, eu aprendo com o Reis também. Então a consultoria é toda essa roda de conversa, pegando aquela pessoa inexperiente, aquela pessoa que já tem conhecimento e colocando ali no caminho, e nós somos alimentados também com esse conhecimento, com essa troca, chega junto na consultoria. Por isso que eu falo assim, na verdade, consultoria é porque é um nome mais marqueteiro, porque na verdade o que a gente tem ali é uma oficina de cultivo. Exato. Uma oficina de growers, porque é uma troca de conhecimento. Isso aí mudar esse nome, porque cabe mais mesmo. Oficina Grower aí, ó. Porque, mano, é oficina prática, a gente tá ali, cada um tá metendo a mão na massa dentro, né, com o seu projeto ali, e tá todo mundo interagindo, né, com o projeto do outro, aprendendo, ensinando, né, tirando as dúvidas, compartilhando a experiência. Então, isso ali é a vivência, né, cara?